Olá, tudo bem com vocês, alunos e alunas do programa Travessia Recife? Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E nós vamos iniciar agora o nosso percurso livre da língua portuguesa, que é o PLLP, tá certo? Então o tema da aula vai ser A Palavra é Sua, professora Ana Zaidan. Vamos lá? Uma mensagem para vocês. Paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. John Quincy Adams. Observem bem essa figura, né? Essa gravura aí, porque tem muita coisa a ver com a nossa aula de hoje. Leitura de imagem. Vocês viram que a gente já começou com a leitura de imagem, né? Também com a terra, e uma terra assim, árida, mas saindo o quê? Uma planta. E agora nós temos o quê? Um açude, e esse açude ele está secando. E daqui a pouco nós vamos também fazer, nós vamos linkar com essa imagem, tá certo? Objetivos da nossa aula de hoje. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimento de construção do texto literário. Nós já conversamos um pouquinho sobre texto literário, mas hoje a gente vai adentrar mais. E falando em texto literário, hoje, né, de ontem para hoje, né, Gilberto Gil, ele é a 20ª pessoa, a cadeira da Associação Brasileira, Academia Brasileira de Letras, né? Ele é a 20ª cadeira. Então, ele está de parabéns e o Brasil também está de parabéns, né? Afinal de contas, Gilberto Gil tem músicas belíssimas, que a gente pode dizer até que são poemas. Tem Palco, tem Drão, tem Esperando na Janela, tem o Lamento Sertanejo, que é dele também, de Dominguinhos, não é? Que diz assim: por ser de lá, do sertão lá do Cerrado, lá do interior do mato, da Caatinga e do Cerrado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem ficar contrariado. Vejam só, é poesia pura. Então a gente vai trabalhar hoje com o quê? Textos literários. Vamos lá? Outros objetivos, a gente vai compreender a formação dos períodos simples e períodos compostos, formação lógica nas frases e o sentido denotativo e conotativo. Isso aí, gente, é quase que o quê? Uma revisão das aulas que vocês já viram aqui, não foi? Nós já conversamos um pouquinho sobre período simples e composto e falamos também sobre denotação e conotação. E por que a gente vai falar agora sobre denotação e conotação? Porque no texto literário também ele é muito usado, não é? A conotação e também a denotação. Por que vem a ser a denotação? A denotação é o sentido da palavra mesmo. E a conotação é aquele sentido figurado que o autor, na hora que vai escrever, ele costuma colocar essas palavras. E agora a gente vai ver durante a nossa aula. Problematização. Você conhece um texto literário? Vocês conhecem? Lógico que conhecem, não é? Quais as características desse gênero? Nós vamos rever. O que é denotação e conotação? Eu já dei uma palhinha aqui, já expliquei um pouquinho, não foi, gente? E você lembra o que são períodos simples e compostos? Será que lembram? Se não lembrarem, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai começar com texto literário. O texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valores do autor ou do ser, o objeto retratado. Tá? Então, eu mostrei para vocês ainda agora o quê? Uma gravura com um açude. O açude secou, então a terra estava toda rachada. Então, o autor, ele aproveita, não é? E ele vai falar um pouquinho, e ele coloca um pouquinho de quê? De emoção, né? As pessoas que leem, a pessoa se envolve naquela leitura. Você sabia,
Podemos classificar como literário todos os textos que têm uma função artística, prezando pela estética e pela subjetividade, para construir narrativas ficcionais com base em acontecimentos do cotidiano, memórias, reflexões, abstrações e outras fontes diversas de inspiração. Gente, quando eu falo assim, deixa eu voltar aqui para poder passar a palavra para vocês. Quando a gente fala assim, acontecimento do cotidiano, nessas memórias, o que me vem à mente, sabe o que é? Fábulas, não é? Que são aquelas narrativas que a gente escuta muito quando somos pequenos, a gente escuta também agora. Ela tem um fundo de quê? De moral. Quando termina a leitura narrativa, geralmente a gente pergunta ao aluno qual a moral da história. Então, para relembrar vocês, eu vou relembrar 2 títulos, né? A Cigarra e a Formiga e A Raposa e as Uvas. Não é? Então, tem um fundo, né? Tem uma moral nessa história. E ela é toda narrativa. E outra coisa que a gente vê é que os animais, eles são assim, mostrados como se fossem pessoas, como se fossem humanos, seres humanos. Né? Então, é muito bacana a fábula. E a gente já captou, já trabalhou muito sobre narrativa. E hoje eu queria trazer esse exemplo para vocês. Como reconhecer um texto literário? Não é? A seguir, vamos listar as particularidades desse estilo de escrita para ajudá-lo a identificar com mais facilidade. Então, vamos dentro desse texto, a gente vai ver o sentido conotativo, não é? Que é o ponto de vista pessoal do autor, tá certo? Quando eu digo assim para vocês, gente, hoje eu descasquei um abacaxi, não é? Mas eu não estava em casa, nem estava de frente a uma mesa. Eu estava no meu trabalho. Então, isso aí é um sentido conotativo. Então, o autor, ele costuma colocar, não é? Para que as pessoas entendam. Então, foi um problema muito grande que a pessoa passou. Então, diz assim, né? Eu enfrentei ou eu descasquei muito abacaxi, não é? Ou então engoli muito sapo. Então, isso aí é o sentido conotativo. Como reconhecer um texto literário? Usos de figuras de linguagem, ocorrência de simbolismo, presença de elementos que denotam múltiplos significados, reflexões e emoções. Tipos de texto literário. Romances. Eita, é muito bom, né, gente? Um romance, dentro do conceito do texto literário, a palavra romance é utilizada para designar uma história com um enredo mais longo, com um narrador, personagens, cenários e acontecimentos variados. Os romances são divididos em gêneros diferentes, como drama policial, né? Como drama policial, aventura, terror, suspense, histórico, né? Ficção científica, entre outras. Aí, qual desses que vocês mais gostam? Qual desses que vocês gostam mais de assistir ou de ler? Não é? Que às vezes a gente pega um livro e a gente lê um pouquinho sobre um conto, né? Policial ou um suspense, e às vezes depois a gente lê esse livro, a gente assiste o filme. Então a gente vê que no livro tem riquezas de detalhes, né? Coisas que a gente fica o quê? A gente fica imaginando. Não é isso, gente? Então é muito bom quando a gente faz essa leitura de romance, de suspense, policial, como queira. Vocês escolhem sempre o que mais agrada. Tipos de texto literário, crônicas e contos, né? Tanto os contos quanto as crônicas são narrativas mais curtinhas, contadas de forma mais objetiva e com menor número de personagens envolvidos. A crônica narra fatos do cotidiano que geram um sentimento maior de identificação por parte dos leitores. Quantas e quantas vezes vocês não chegam em sala de aula narrando o que aconteceu com vocês no percurso da escola, de casa para a escola, ou quando vocês voltam da escola para casa, né? Então, ainda uma bela de uma crônica à nossa vida. É uma coisa que eu sempre converso com vocês. Tipos de texto literário, poemas, os poemas apresentados, né?
Eles apresentam textos em formato de diversos versos organizados em linhas contínuas. Nesse gênero, os autores lançam mão de recursos como rimas, artifícios sonoros, como alterações, né? Ou ainda mecanismos visuais para a organização de estrofes. Né? A gente trabalha tanto com poemas, né, gente? Tanto com poesia. Ainda agora eu já falei uma poesia para vocês. Denotação e conotação, já falei para vocês, né? Então, a conotação e a denotação são manifestações da linguagem que estão relacionadas com o significado das palavras ou expressão de um enunciado, tá? Quando eu digo assim, eu engoli um sapo, vocês estão sabendo que isso aí é o quê? Uma conotação. E quando eu digo assim, hoje foram tantos problemas no trabalho, então vocês sabem que é uma, o quê? Denotação. Denotação e conotação. Exemplo de denotação e de conotação. Vejam só como é bom esse exemplo. Depois de jogar bola, nós comemos um churrasco, não é? Então, sim, depois que eu joguei bola, né, eu comi um churrasco. E a conotação, ele comeu bola na prova de matemática, não é, gente? Às vezes, até quando a gente faz um jogo, a pessoa diz, eita, fulano engoliu muita bola. Então, isso aí é conotação. E a gente vai lembrar aqui período simples e composto que a gente viu há pouco tempo, não é? A gente sabe, quando eu digo assim, bom dia, boa tarde, isso aí é uma frase. A partir do momento que eu digo assim, eu gosto de estudar, eu já estou construindo o quê? Uma oração, porque já tem um período, já tem um verbo. Então, para eu saber se essa frase, se tem um período, se ele é simples ou composto, eu vou contar pelos verbos. Tá certo? Então, fica muito simples para vocês e vocês já sabem. Olhou, encontrou um verbo só, então ele é simples. Encontrou dois ou mais verbos, composto. Tá bom? Então, o período é um enunciado com sentido completo, constituído por uma ou mais orações. Quando há apenas uma oração, ou seja, um verbo, foi o que eu acabei de explicar para vocês, não é? Ele é chamado de período simples. Quando há dois verbos ou mais, ele é chamado de período composto. Fácil demais, né, gente? Exemplo de período simples. Apresenta apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. Já acordamos, não é? Então, só tem um verbo. Hoje está tão quente. Hoje está tão quente. Olha a exclamação. E preciso disto. Então, a gente só tem apenas um período, tá certo? Então, ele é simples. Composto. Apresenta duas ou mais orações. Conversamos quando eu voltar. Então, nós temos conversamos, o verbo conversar e voltar. Dois verbos, então, período, composto. Estou lendo jornal, né? Estou, o verbo estar, e lendo, o verbo ler, tá certo? Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Então, a gente aqui tem mais verbos. Também nós temos o período composto. Uma dica. Essa dica eu dei a outra semana, mas vejam só, eu trouxe ela aqui escritinha para que vocês façam a leitura comigo e não esqueçam mais. Como toda oração está centrada no verbo ou numa locução verbal é quando vem dois verbinhos juntos, um depende do outro, tá? Um depende para finalizar o outro, para poder entender a frase. Então, a maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou as locuções verbais. Simples, muito simples. Avaliação. Qual das opções abaixo apresenta o sentido figurado? As apostilhas estão com preços exorbitantes. Não conseguimos o atendimento no banco. O funcionário estava muito confuso com os dados. Ele foi muito doce e atencioso, né? Olha só como eu estou falando. Mas aí vocês vão responder. E para nós fecharmos a nossa tarde com chave de ouro, né? Estamos falando em poesia. Então, vejam que poesia maravilhosa. Não deixa de ser, né, gente? Pedras no caminho. O que é que eu vou fazer com essas pedras que acontecem, que estão sempre no meu caminho?
Eu guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Então, se eu vejo tantas dificuldades na minha vida, né, eu tenho que transpor essas pedras, guardá-las todas, para depois fazer o quê? Construir esse castelo. Esse castelo como seria? Não é? A gente pensar no nosso futuro, né, nos organizarmos da agora para que a gente possa fazer o quê? Construir esse castelo e que a gente tenha uma vida mais tranquila. Então, estudem, façam as atividades e terminou a nossa aula. Um beijo no coração e até a próxima, certo?